Então, agora, com muita alegria, nós convidamos aqui a Jane para desenvolver essa reflexão do dia, modo de sentir. Obrigado. Bom dia! Tão bom ver todos vocês, nosso querido Mário. Agora a família está completa, está faltando umas pecinhas, ou vai chegar, ou daqui a pouco vai entrar em contato. Nós escolhemos esse tema porque esse livro, Fonte Viva, é da série, né, de Emmanuel, e que são as leituras que a gente faz de harmonização em quase todas as casas espíritas, né? E a gente tem aí nessa coleção Emmanuel explicando frases da Bíblia, né? Ele destrincha aquela frasezinha nas explicações, e nós vamos agora destrinchar Emmanuel, porque tem muito valor esses livros, né? E a gente vai capturar aí do livro dos Espíritos do Evangelho alguma coisa para inserir. Então, o modo de sentir é uma frase que nos convida a uma renovação, mudanças pelo espírito do nosso modo de sentir. Então, vamos passar. Bem, a frase da Bíblia: renovai-vos pelo espírito no vosso modo de sentir, Paulo. Então, Paulo nos convida aí a nos renovar do modo de sentir das nossas situações diárias, né? Então, a Terra, ela é uma grande escola. Nós estamos numa grande escola. A escola é passageira, porque a gente vem, né? Nós viemos na escola, aprendemos as lições, no final do ano tem a nota final, e vai ver para onde a gente vai, dependendo daquela nota. Se a gente vai passar para o próximo ano, né? Ou se vai repetir o ano, porque a gente não conseguiu a média. Então, é literalmente uma escola, né? Então, há sempre meio para nos renovarmos. Essa passagem tem mais de 2.000 anos e nós ainda temos dificuldades, literalmente, em ter um modo de sentir diante das nossas dificuldades. A gente tem sempre esse modo puxado mais para o desespero, mais para o negativo do que aquilo, né? Dai graças por tudo, como também é uma orientação. Mas a gente vai, devagarinho, a gente vai aprendendo. Então, na primeira frase do capítulo: há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, cal, pedra, terra e cal, né? Então, nós vivemos dentro de uma sociedade, um grupo onde são estabelecidas regras, né? Como se fosse assim, a pedra, a terra e o cal para fazer uma construção. Então, nós temos regras na família, regras no casamento, regras numa instituição, e você tem que seguir essas regras do país, né? Nós temos que seguir essas regras. Se a gente não segue, a gente tem consequências, né? Então, a gente paga por isso. Isso não mudou muito durante a história. Desde que a gente entende, né, nós temos ali a nossa estudiosa pesquisadora da história, né, Paulinha? Desde que começou a história tem regras para tudo. Isso não mudou muito, a gente ainda tem regras. Então, vamos passar aqui para entender. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, com exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Quanto à natureza, quando a gente planta uma árvore, uma semente de uma árvore,
Mudou alguma coisa desde lá até hoje, que ela vai demorar anos para crescer e dar frutos? Não mudou, né? Ainda tem, as modificações são bem lentas. Aí a exceção ali está falando da ciência e da indústria, porque isso já é um pouco mais acelerado. Mas normalmente a natureza externa ela tem uma mudança bem mais devagar, né? Agora, quanto à parte íntima, sofreu muitas transformações. Eu trouxe aqui algumas frases que eu guardei para falar, para a gente não esquecer, né? Então, vamos lá. Nos sentimentos, porém, as alterações são profundas, porque nós temos um terreno, que é o nosso coração. O meu terreno é diferente do Márcio, da Kátia, do Mário, do Wallace, da Rani, todo mundo, cada um tem um terreno próprio, né? Eu tenho uma horta aqui dentro, e é diferente de todas as outras. Então, a gente vê ali um bebê chorando e outro rindo por causa do mesmo motivo, né? Então, um achou graça, né? E o outro chorou. Tipo assim, a mãe, hoje vocês não vão comer. Aí um chora, e o outro, kkkk. Por que o outro está rindo? Ah, duvido, isso é uma brincadeira da minha mãe, vamos dizer, né? A gente imagina isso. Então, é um modo de sentir diferente, né? Por um mesmo fato. Então, aqui, tem pessoas que fazem verdadeiras tempestades em um copo d'água. Outras estão dentro de uma grande tempestade e permanecem com esperança e fé, e são serenas, né? A gente vê até a situação do nosso mundo hoje. Tem pessoas que estão tão inseridas nas notícias que elas sofrem, se desesperam, tem muitos problemas sérios, desarmonizam toda uma família por uma coisa que está acontecendo que ela não tem nem o poder de controlar, né? Mas faz questão de ver aquela hora, eu tenho que saber como é que tá, já tem guerra, já acabou, já vai mandar uma bomba, aquela coisa que, gente, nós não temos esse poder de mudar, a gente pode sofrer demais por uma coisa que talvez nem aconteça. O Márcio fala uma coisa, como é que é, amor, que você fala? Ah, tem muitas pessoas que... Aquela frase, entendi. lembrei Isso agora. é o Mark Twain. Sim. Eu tive inúmeras preocupações da minha vida. A grande maioria delas nunca aconteceu isso. Ó, uma frase maravilhosa. A gente às vezes sofre, né? Tem gente armazenando comida desde que começou a guerra da Ucrânia. Já estão tendo que doar, porque já está vencendo. E propagam isso, e tentam inserir isso nas redes sociais, do que acredita, para as pessoas acreditarem também. Exatamente. Quer dizer, até aquela pessoa que está tranquila e está serena, de repente vai ver, nossa... Uma pessoa que gosta, fala assim, nossa, por que ela está pensando assim? Aí Exatamente. É assim, a gente nunca deve fazer isso. A gente não pode botar o nosso sentimento, quando é para baixo, numa rede social. Porque a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente passa. Se a gente tem coisa boa para passar, bota, né? Até no nosso perfil em alguma rede social, porque a gente tem familiares, amigos, a gente bota uma coisa positiva. Se for negativa, isso. Assim, né? Se for negativa, não bota, porque você está propagando energia negativa, né? Isso. Pode ir, mãe. Não, eu só queria reforçar isso que você está falando, Jane, porque a gente aprende na doutrina dos espíritos que nós somos responsáveis pelas imagens mentais que a gente causa na cabeça do próximo. Exatamente. Então, isso mesmo. o que o outro pensa, principalmente em palestra espírita, em exposição, onde você se projeta, essa hora, o que a Jane, por exemplo, passar por aqui para a gente, na nossa imagem, ela vai ser responsável, porque ela está enviando. Exatamente. A gente está bem servido. Nós temos que ter essa responsabilidade com o próximo. Amar o próximo também é isso, é você incentivá-lo a pensar positivo, né? Porque a energia que a gente doa volta, né? Emmanuel fala uma coisa muito importante que eu escrevi aqui, assim, a ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária.
Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma, é resistência destrutiva. Então, se você está muito pessimista o tempo todo, você vai causar um problema sério para você, né? Então, é preciso a gente controlar isso, porque aquilo que a gente causa no outro retorna. Se eu causo um dano para o outro em relação, através de uma palavra mal utilizada, vai causar um estresse. Como eu estou vinculada naquele estresse, como eu estou sintonizada naquilo que eu provoquei, vai voltar. Intencionalmente, que seria, né? Porque se você não tem intenção, de repente é uma forma de voltar diferente de quando você intenciona, né? Nossa, Assim, se a pessoa fizer alguma coisa intencionalmente, eu acho que em não, dobro volta, né? Mas mesmo que, por exemplo, se a gente não tem intenção porque a gente é ignorante daquilo, aí é mais tranquilo. Mas se você não tem intenção, mas você sabe, aí é uma responsabilidade muito grande se você já conhece, né? Então, vamos lá. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente, né? Então, aplaudir como antigamente as barbáries do circo, por exemplo, isso é uma ignorância muito grande. Graças a Deus, hoje a gente não tem, por isso que é uma coisa da antiguidade. Antigamente era uma diversão. Quer dizer, você vê pessoas inocentes, mulheres ajoelhadas, rezando, e feras ali para atacar elas ali vivas. Vocês imaginem o terror de ver isso? É uma coisa, assim, inacreditável, né, que nós passamos por isso. Aqui, aí foi um filme, que eu gosto muito dele, que ele conseguiu salvar a equipe que estava ali para ser devorada. Por quê? Qual era a técnica desse romano, né? Era juntar todos, juntos eram mais fortes. Essa é a mensagem. Juntos somos mais fortes. Ficavam junto com os escudos, então eles viam e eles se defendiam. Mesmo ele machucado, porque toda a família, né? O filme é muito lindo, né? Mesmo ele com toda... realmente, mas ele, por exemplo, ele protegeu muito fazendo a defesa. Às vezes ele saía para lutar, mas voltava e fazia aquilo. É aquela coisa da proteção da união, né? Continuando a leitura do Fonte Viva, né, de Emmanuel, oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. Há alguma coisa se modificando no ar. Nós estamos caminhando para um planeta em regeneração, então nós temos que nos adaptar. Mas isso tem que ser uma adaptação do coração, tem que ser verdadeiro. Ali o senhor estava andando ali em Copacabana, com um chinelo, ele estava achando muito quente o chão, mesmo com chinelo. Ele viu uma menina descalça. Na mesma hora ele tirou, botou e capturaram essa foto. Isso aí foi uma sensação, né, no Rio e está no mundo todo. Ali é uma médica do Médicos Sem Fronteira, na África, vendo as crianças. Eu me emociono sempre quando eu vejo esses médicos trabalhando, né? Então, assim, hoje o sentimento já mudou a humanidade, uma expressiva mudança no comportamento global. A gente vê por muitas notícias boas que chegam, porque chegam as ruins, mas a gente não precisa ver as ruins, a gente pode ver o que estão fazendo de bom, né? Então, a solidariedade nos momentos difíceis é notória, tanto individualmente como em grupos que se associam para ajudar uns aos outros. Então, se vocês estão vendo que o mal está crescendo, a gente tem que olhar o bem que também está crescendo. Então, a gente vai ter duas grandes vertentes no mundo, é o bem muito grande e o mal muito grande. O que é isso, gente? Que está escrito nas escrituras, que vai chegar um tempo em que um joio vai separar do trigo, vai ficar bem fácil identificar isso que está acontecendo. Uma grande avalanche do mal, uma grande avalanche do bem, mas a gente tem que focar onde? No bem, gente. Tem tanta gente se solidarizando com os refugiados, com os imigrantes. Tem gente, a gente assistiu uma reportagem da Flórida, uma moça que abriu a porta da casa dela para imigrantes, 2 ucranianos, um casal com um filho pequeno, estão morando lá 2, parece que que já encontrou um abrigo, tudo. Então, assim, há muita coisa crescendo,
né? O nosso Brasil é um Brasil super solidário, mais cestas e mais cestas básicas nos centros espíritas, nas igrejas todas, ajudam muitas pessoas, tem estados que estão recebendo muitos refugiados, estão tentando acolher, né? Não é fácil, né? Lá em cima, acho que é no Acre ou em Roraima, tem um movimento grande dos espíritas, que tem praticamente uma cidade, um acampamento, que tem médico, tem tudo, comida para aqueles que estão indo, né, da América Latina, ali da América, né, Central, Venezuela, aqueles países. Então, há um movimento muito grande do bem. Vamos focar, vamos mostrar, vamos compartilhar, não vamos compartilhar a guerra. Não, Júlio, e aí, nessa conversa que a gente está tendo aqui agora, né, é tão importante com a mensagem que é educar o nosso sentimento, né? Então, assim, que nós não entramos na hora que nós vemos uma notícia ruim no Facebook, que você não entre em pânico. Porque se você entrar em pânico, se você entrar em ansiedade, você vai passar ansiedade. Então, nós, como espíritas, nós não vamos dividir, é tudo no coletivo. Você, como ser humano, você tem que fazer uma higiene mental naquele momento e não entrar naquela frequência. Porque o que a gente falou da frequência aqui, porque se o planeta está elevando em frequência e nós entramos na frequência baixa, a gente vai sentir dor de cabeça, uma vontade de suicidar. Então, é essa atenção que a gente tem que dar para a gente educar os nossos sentimentos. Posso só complementar aqui? Sim, claro, muito importante. Não, dentro disso que você está falando, que é super importante, a gente vai ser tentado a olhar o lado negativo. Como eu lembro, você está falando aí, eu lembrei claramente da Madre Teresa de Calcutá. Aqui, a próxima. Quando chegaram para ela e falaram assim, Madre Teresa, a senhora tem que abrir os olhos e saber que aqui em Calcutá tem muita corrupção. Ela olhou assim, sem pensar duas vezes, e falou assim, eu sei muito bem que aqui tem muita corrupção, mas eu escolhi ver o lado positivo. Olha que exemplo. Ela né? tem ciência, mas escolhe. A gente tem que escolher o que higieniza a nossa mente para melhor. É claro. E nós temos que ser guerreiros da luz nesse Exatamente. sentido. Porque tem muito contrário, né? Nós estamos nessa faixa que o Mário e o Márcio falaram. A gente está nessa faixa, porque existem tantas instituições que trabalham sem fins lucrativos, tantas. A Igreja Católica é uma igreja que ela tem tantas instituições no mundo inteiro, né? As pastorais da família, da criança, no mundo inteiro. Tem um lado muito bom da Igreja Católica. É claro que tem um lado ruim, como todas têm, né? Tudo tem. Então, só um segundinho aqui. Eu encontrei essa semana lá no Brasil uma mulher que lá tem um pessoal que faz o SUS, que dá o tratamento de radioterapia para o pessoal que está com mama. Mas lá, se você vai para o SUS, você não recebe uma roupa, um roupão, é só para quem está. Aí tem umas mulheres lá que estão fazendo que maravilha. Costurando. E aí, costura os roupão para dar para as mulheres, só para os hospitais do SUS. Que coisa linda. É coisa linda. E aí, uma das mulheres que eu encontrei essa semana do pessoal que eu estava visitando aí, uma das meninas que faz, eu estava num lugar normal, e a mulher falou assim, eu estou fazendo tratamento de radioterapia naquele hospital X. E ela falou assim, e o roupão? Mas eu recebi um roupão que foi ela que tinha feito, sabe? Olha a energia que voltou. Isso. Né? O foco é isso. O foco é nisso. Na congregação Francisco de Paula tem uma sala com 20 máquinas, e as moças, eu já vi até moças assim, novas de 20 e poucos, estão lá costurando, elas recebem fazendas, assim, aqueles rolos de fazenda, eles cortam para costurar em volta, para criança, de flanelinha para cobrir criança, fazer roupinha de criança. Então, quando a gente chega lá, tem aquelas araras que chama, né? Com tanta roupa que parece uma loja, tudo para doar, feito ali. Isso tem no Brasil inteiro, entendeu? E é uma necessidade. Por exemplo, o lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência, que o Mário falou, e a beneficência são filhos da sensibilidade, não do cálculo. Importante, quando se fala de hospital e das instituições de previdência, é muito importante quem trabalha nelas usar o coração, mesmo as que sejam pagas,
porque vai lidar com a situação de um irmão que está debilitado, está doente. O que o doente mais precisa quando está doente, o que que é? Amor, gente, carinho. Se você é chegado numa instituição, se você já é recebido com um sorriso por um profissional da saúde, com carinho, outras instituições também, mas ali o doente, ele está precisando, 50% já vai melhorar se ele já for recebido com carinho, com amor, né? É muito importante a gente observar tudo isso, né? Onde a gente tivesse um instrumento. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência, de habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. O que é isso, gente? Bota uma comida, o que o estômago faz? Automaticamente digere. Ó, sentimento é só uma analogia, né? Então, a proposta de Paulo, né, é para que mudemos isso, para que deixemos de agir como máquinas, para que mudemos o nosso modo de sentir a vida com mais caridade, mais compaixão, com mais solidariedade. A começar em casa, começa em casa. Não adianta, eu vou resolver o problema de todo mundo fora da minha casa. Não. Primeiro equilíbrio em casa, para depois ir para o vizinho. Entendeu? Se alguma coisa em casa não está bem, nunca se sacrifica a família, deixa pegando um fogo lá por causa para resolver, né, problemas de outros. Primeiro, salvo aí exceções que a gente não pode nem falar aí dos grandes missionários, né, que ajudam a família, às vezes eles vêm com a família com dificuldade, eles tentam ajudar, mas é uma luta, né, mas nunca abandonar para resolver outros problemas. Isso é um convite também para a gente, né? Para nós começarmos a entendermos nós, né? Não entrar nessa onda de ansiedade, de medo, igual quando você está falando do gladiador lá, ele foi para A luta, batalha. luta sem medo, tendo confiança que ia sair vitorioso. Né? A gente tem que ter essa certeza também. É por isso que a gente tem que estar sempre ligado à luz. É isso. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada, né? Então, mas o que é preciso mudar, né? O primeiro passo é preciso nos conhecermos, né? Lá dentro, um mergulho nas nossas dificuldades, no nosso interior. Precisamos desconstruir o errado e construir o certo. Gente, como é que a gente faz isso? Eu tenho um defeito tão grande, vamos dizer, eu tenho um defeito, eu sou tão vaidosa, meu Deus do céu, eu tenho uma vaidade, um orgulho tão... Como é que eu vou fazer? Essa mudança não é fácil. Eu botei esses desenhinhos porque, olha ali, é dolorida, mas você tem que se conhecer, você tem que saber qual é o seu erro. O meu defeito é esse, então, provavelmente o meu defeito é o que mais vai incomodar no outro, né? Às vezes eu me incomodo porque a Ruth é assim, o que me incomoda nela é o que eu tenho de dentro também. A gente se incomoda muito no outro, o erro que a gente tem, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem que conhecer o nosso erro e saber, gente, olha, eu me incomodo tanto quando acontece isso. Então, eu tenho que cuidar disso, né? Eu preciso ser por isso. Então, a gente vai tentar extirpar dos nossos corações aquilo que a gente já identificou que tem de errado, né? Eu me melindro muito, né? Eu me sinto muito acima de todos os meus colegas, ou então eu me sinto muito abaixo dos meus colegas. Então, a gente tem que extirpar esses problemas nossos e encontrar um caminho do meio, tá? Que a gente possa andar harmonioso, encontrar todas as pessoas de todos os tipos, que nós somos um tipo, né? Então, junto com os outros tipos, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, encontrar o caminho do meio para lidar com todo mundo e tentar compreender as dificuldades dos outros, que nós temos as nossas, né? E essa desconstrução do errado para construir um ser melhor em nós mesmos não é fácil. A gente tem que ter ajuda aí do marido, da mãe, dos filhos, dos amigos, né? De uma religião.
que toque nosso coração, que a melhor religião é aquela que nos faz mudar para melhor, né? Então, aquela que está te ajudando a ser melhor, então é essa que é a boa religião. O conhecimento de si mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, a pergunta é o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse. Um espírito, respondendo a Kardec, ele falou assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Acabamos de falar. Eu sei que o meu defeito é esse, porque eu me incomodo, eu fico mal, não sei o que, eu viro bicho, né? Quando alguém faz isso, esse é o meu defeito. Aí é o ponto que você tem que trabalhar. Ah, não está conseguindo? Vai para uma terapia, vai para um psicólogo, vai conversar com um amigo, né? Vai expor o problema para trocar uma ideia, procurar ajuda, né? Tem muitas pessoas que se autocuram porque tem uma força imensa própria. Vai assistir uma palestra, assiste lá uma palestra para você se sentir melhor, né? Fala, Mário. Não, o que você está falando aqui é a base do ensinamento de Cristo. Essa reforma íntima, porque o todo é sufocar o nosso ego. À medida que nós nos educamos, né, em todas as áreas, principalmente nós conhecer, a gente vai sufocando o nosso ego. Isso. E à medida que a gente sufoca o ego, que vai deixando, melhorando espiritualmente, né? Então, Não vai ficar bom fácil. Isso, é isso mesmo. E fazer isso sem culpa, sem condenação. Isso. Eu adoro o que o Wallace trouxe para a gente, da mensagem do filho pródigo, que ele fala caindo em si. Sim, exatamente. A pessoa tem que cair em si, significa que ilumina você por dentro. Fala, oi, olha só, Márcia, isso aqui, rapaz, está tendo dificuldade com isso. Como é que vai fazer? E, assim, se encontre com você, se aceite como você é. E aí, isso mesmo, excelente. Se a gente se condenar, eu acredito que a gente vai ter dificuldade, né? Não, a gente tem que... Aí é que tá, a gente tem que aceitar que nós somos seres que estamos num planeta de provas e expiações. Isso é coisa da gente. Ser sutil com E aí, o que a Kátia falou, né? Sem cobrança. Exatamente. Eu não posso cobrar, eu não posso aceitar cobrança. Foi o que o padre falou ontem, tá? Desculpa, na igreja ontem, sabe? Tá todo mundo na igreja católica ontem. Foi isso que o cara falou ontem. Mas essa é a pauta. Essa é a pauta do momento. Nós temos, se a gente tem os nossos defeitos, se a gente avançar um passo, maravilhoso. Deixar o chicote se alguém avançou 5 passos, nossa, parabéns, mas nós temos que nos preocupar conosco. Eu tenho a possibilidade de melhorar um pouco, graças a Deus. A gente não pode ficar estacionado e não vai dar certo, não, porque a gente não regride, mas a gente pode estacionar por ociosidade e preguiça de melhorar, né? É isso que a gente não pode fazer. Então, na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho completa a questão 919, que pergunta o que se faz, né? Oferecendo o resultado de sua própria experiência. Santo Agostinho, ele passou aí, não sei, 30 anos perdido, graças à oração da mãe dele. Santa Clara. Então, como é que é? Santa Mônica. Ele já está vendo o perispírito. Claro, né? Claro, se a gente já está com a mãe santa, ainda passa. Mas olha, mas é por isso que ela escolheu ele, porque sabia que tinha que ser um espírito assim para ajudá-lo a progredir, né? Então, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Olha a orientação de Santo Agostinho. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e que me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Sutileza, né? Consigo mesmo. Olha a transformação de Santo Agostinho, de uma pessoa completamente errada, totalmente do avesso. Olha como é que ele chegou de uma certa fase da vida dele já fazendo essa reflexão, para vocês verem o que uma oração bem feita do coração de uma mãe ou de
não estou dizendo que só a mãe, mas de uma mãe, né, não faz, né, que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu e também a força de quem tem também muito amor no coração, né? Então, isso é muito importante, esse exemplo de Santo Agostinho, porque é uma situação que ele se conheceu, se encontrou, se transformou e está aí, virou um santo, né? Com várias experiências. Desculpa te cortando tanto hoje, né? Mas ele também instrui a gente a criar pequenos hábitos, né? Da oração, de reflexão. Então, às vezes, a gente tem que começar a criar pequenos hábitos. É uma leitura edificadora, um pensamento positivo. São coisinhas pequenas que, eu sou muito negativo, então eu começo a pensar um pouquinho mais positivo. Exatamente. Então é nesse balanço por aí. Começa a modificar. Então, pare, recomece e reprograme-se. O silêncio pode ser o ponto-chave desta nova caminhada. Pratique-o diariamente e transforme um pouco o nosso mundo. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver o mundo. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Isso é muito importante. Não adianta, ninguém consegue mudar ninguém. A pessoa tem que se autoavaliar e querer a mudança. Vocês vão perder energia, vão ficar cansados, vão criar mal-estar por quem vocês querem mudar, porque nós não somos perfeitos, a gente quer mudar outra pessoa imperfeita, não. Quem muda somos nós mesmos quando nós resolvemos, tá? Então tem que ter paciência, né? Às vezes a gente cria uma imagem fictícia de nós mesmos, né? E nos achamos o máximo. Então, nesse mergulho para dentro de nós, vamos encontrar coisas incríveis sobre nós, boas e más, né? E a renovação nos propõe aflorar as coisas boas e extirpar as coisas más. É maravilhoso quando você identifica, né? Porque às vezes você acha o máximo, você está dando um conselho, aí vem, reclama daqui, reclama dali, um parente reclama, um amigo reclama, peraí, esse meu conselho não está bom, tá todo mundo reclamando, então você vai ver, será que eu estou aconselhando uma coisa que eu não faço, não exemplifico? Então, descarta. Se você quer falar alguma coisa para orientar o outro que está fazendo, é igual você fumar e pedir para o outro parar de fumar. Eu falei assim, mas por que eu vou parar se você fuma? Não pode. Então, tem que ter bastante coerência naquilo que a gente quer, né? A renovação nos propõe aflorar as coisas boas, né? E onde eu erro mais? Essa é uma pergunta para fazer para a gente. Onde é que eu erro mais? Onde é que as pessoas têm mais reclamação de mim? Onde é que eu falhei no passado que hoje, se eu fizer hoje, também vou ter o mesmo resultado que eu não posso mais fazer? Tem que ver. Eu me irrito com facilidade? Por bagatela? Ih, gente, se irritar por bagatela, o mundo agora vai ficar mais sutil. Então, vai se irritar por tudo. Então, tem que ter... Eu critico tudo e a todos, irritação, raiva, nos intoxicam, causando problemas, né? Nós estamos aí estimulando, como a gente já falou em outras aulas, outros estudos, nós estamos estimulando a nossa mente contra nós mesmos, né? No momento que eu estou reclamando, no momento que eu sou negativa, no momento que está reclamando que está tudo errado, eu quero mudar o outro, mas não me modifico, fico com raiva, eu vou me intoxicando, eu vou dando uma ordem para o meu cérebro, olha, eu estou com raiva, ele, então tá, então eu vou te mandar uma tarefa de carne difícil. Vou te mandar um remedinho, que são as neurotoxinas, né? Vou te mandar um cortisol aí para te deixar mais, né? Aí você fica doente, porque você está falando para o teu cérebro que você está irritado, e você quer melhorar, como você já disse para ele que estava irritada, não, você quer melhorar, mas você pediu para eu, aí ele fica lá mandando aquele neurotransmissor para você, e para você sair dessa situação, você tem que convencer o seu cérebro, não me danifica, não, vou mudar de ideia, mas aí você tem que provar para ele que você está mudando e fazer um exercício diário. Não é fácil, por isso que não vamos viciar a nossa mente com coisas negativas. Vamos mudar o nosso modo de sentir para que a gente não... Ainda bem que nova sinapse pode Olha ser... que coisa mais linda, gente, que está olhando ali. Estava rindo para você. Coisa linda, meu Deus do céu. Agora sim, né, Luquinha?
Todo mundo quer mudança, né, meu filho? Todo mundo quer mudança. Olha ali, eu achei o máximo isso aqui. Quem quer mudança para melhor? Todo mundo. Agora, quem quer mudar? Todo mundo ficou pensativo, né? Mas primeira a dúvida, mas o que eu vou mudar? Eu sou tão perfeita, né? Eu sou o máximo, né? Aí a pessoa não vai levantar a mão, eu tô tão. Então, assim, aí com medo, né? Mas se eu mudar também, se eu afrouxar, vão me chamar de boba, não sei o quê. Então, a maioria não quer mudança. Dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho mudar, Mas exatamente, o mais cara. interessante é que o cérebro consegue novas sinapses para essa mudança. Essa reprogramação é um privilégio, creio, né, que a Quem gente tem. consegue é muito bom fazer a reprogramação. Agora também tem muita coisa boa que pode ajudar. A gente tem a fitoterapia, tem a homeopatia, tem a auriculoterapia, cromoterapia, vários processos. Não é bom entrar naquele mais brabo, mas às vezes é necessário para ajustar, depois você passa para o natural. Mas até chegar a isso, a gente tem que se esforçar. Antes do Cristo, isso é a leitura ainda do Fonte Viva, tá? Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, olha que o madeirio do mestre converteu-se em luz inestimável pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Qual foi a leitura de hoje que o Wallace abriu? Embainha tua espada. Olha a cruz do Cristo, é uma espada ensarrilhada. Espada ensarrilhada, ela foi combinado com a no palestra da local. manhã, né? O Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter. É o guia e modelo da humanidade, é o ser mais perfeito que nós tivemos aqui. Ele nos ensinou que diante de qualquer situação negativa, você não pode vibrar. Se você reclamar, você está vibrando com aquela situação negativa. Como você tem que se sentir melhor e dar o exemplo e falar para o teu cérebro que você está entendendo aquilo que você está passando, que é uma lição que você vai superar, que vai conseguir, que Deus nunca nos abandona, e isso que nós temos que ter na nossa mente. Começar a se sentir dessa forma, para não prejudicar a nós mesmos, né? É muito importante esse modo de sentir positivo. A gente está no... Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, Jesus é o cardápio de virtudes, isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3. Jesus é o cardápio, olha que bacana, de virtude para todos. Ele aponta essas virtudes, a caridade e a humildade, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Gente, todo mundo aqui quer ser feliz, não quer? A gente já sabe como. Não é feliz quem não quer, é só ser humilde, caridoso. Nunca esquecer de ser caridoso conosco, tá? Existem umas pequenas coisinhas de caridade que a gente pode fazer com a gente quando está num problema difícil, né? Ouvir uma música que eu mais gosto, ler aquele livro de poesia, tem uma poesia que eu gosto tanto, que eu me lembro disso, que foi tão bom. Então, vou assistir essa palestra que eu assisti há 2 anos atrás, que me fez tão bem. Então, a gente pode... hoje eu quero ir tomar um sorvete sozinha. Eu quero andar, abraçar uma árvore. Essas pequenas caridades, essas coisas que a gente se faz bem para a gente deve fazer, tá? E a gente sabe que no Evangelho também diz que os mundos se perderam por causa do excesso de egoísmo e orgulho, e eles hão de se renovar, de se regenerar pela humildade e pela caridade. Então, a gente tem que estar bem atento às fórmulas que a gente já tem. Isso é muito bonito. Crescer em bondade e entendimento é entender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Caridade é o amor em movimento, né? Então, essa aqui é a Anja Heygren, e o menino é o Hope. Esse menino, ele foi acusado de bruxaria quando nasceu, porque a mãe teve um sonho, o pai teve um sonho, aí eles largam, é nigeriano, eles largam as crianças na rua para, né, ficar... E ela era uma jornalista que viu essa criança
ela ficou com muita pena. Ela conheceu a história e falou assim: então, se ele foi abandonado para morrer, eu posso levar. Ali era um ano depois, já na escola, ela cuidou, adotou como filho, né? Isso é uma caridade, né? As pessoas que olham essa situação se têm compaixão, solidariedade e adotam. Então, é uma situação muito linda, né? Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Às vezes a gente fala do amor, né? E a gente não sabe direito, né? Tem muita gente que julga o amor, pensa logo no marido e mulher, amor, né? De casal, né? Dois companheiros, companheiras, não é esse, é o amor perdão, né? Então a gente vai, o amor respeito, a gente não está falando de duplas, a gente está falando de sentimentos, que é amor, né? O perdão, amor respeito, amor compaixão, amar o inimigo, como Jesus disse, mas as pessoas confundem. Amar o inimigo, a gente já falou aqui, não é abrir a porta e mandar o inimigo entrar, ele vai te fazer o mal. Deixa ele lá onde ele está. Mas, assim, desejar do coração que ele tenha sucesso, que ele encontre Jesus, porque se você desejar tudo de bom para ele encontrar Jesus, ele vai se transformar, ele vai ficar bom. Aí vai sintonizar com você, se você estiver na faixa da bondade, e vai se transformar um amigo, mesmo que seja em outra vida. Nunca desejar que nada de ruim para ninguém, porque essa energia que a gente envia volta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nada é fácil, tá, gente? Mas a gente, sabendo da receita, a gente vai procurando melhorar, né? Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela assombro, pela enfermidade, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho, que é o livro de conduta da vida, né? E enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, sejamos os instrumentos da vontade de Deus na terra. A gente estava falando isso hoje ali, né, Mário? O Márcio falando que nós somos os instrumentos, né? A gente está servindo aí. A quem que a gente quer servir? A luz, né? Então, a gente quer ser servos, operários, o que for, mas servir aos chefes. Os nossos orientadores estão todos desencarnados, não tem ninguém encarnado. Meu chefe está desencarnado, então é a ele que a gente segue, porque ninguém vai fazer ou executar um pedido para fazer uma coisa ruim, né? Não, fala. Não, você falou um negócio que o chefe está desencarnado, e também todos nós que estamos aqui, não coloco da humildade, né? Todos nós vamos estar daqui a 50, 100 anos, nós não vamos estar mais aqui. Então não tem necessidade dessa arrogância. Nós podemos muito trabalhar para deixar a Terra melhor um pouquinho, né? Que os nossos filhos, que os nossos netos possam, né, usufruir um pouquinho dessa energia, sabe? Com certeza, que a geração futura depende de como a gente está levando hoje, é a energia e que a gente está impregnando a atmosfera, o ambiente, né, o planeta. Por isso que a gente tem que se esforçar triplicado nesse momento que a gente está passando, no bem, no amor, na caridade, nas energias, em casa, enviando, irradiando energia boa para contrabalançar. E a gente não pode esfriar esse amor, essa coisa que a gente tem que estar sendo desenvolvida através do estudo, né, dos esclarecimentos, né? Como é que é o nosso modo de sentir? Isso é uma reflexão agora. Você está com essa carinha aqui ou está com aquela carinha? Você está em qual situação? Então, a gente passamos o dia todo reclamando? Alguém passa o dia inteiro reclamando? Alguém passa o dia inteiro ansioso, negativo, falando o quanto Deus é injusto, criticando tudo e a todos, deixando o ambiente, a situação mais dolorosa do que já é, porque tem gente assim, né, que acontece uma coisa, Jesus me castigou, então Jesus é injustiça, isso é uma injustiça de Deus. Não pode, gente, isso aí, Deus é a suprema parte de tudo, como é que é? Ele é o nosso tudo.
a gente se emociona, né? Mas nunca ele faria nada contra nós, nunca ele castiga, negócio da ira de Deus, nada disso, né? O mundo passa pelo que passa, consequência de quem está no mundo. São as energias negativas somadas a outras tantas que depois materializam aí. Por isso que a gente tem que mudar esse modo de sentir para quebrar esses miasmas negativos. A gente tem que dissolver essa energia negativa contrabalançando com um pensamento positivo. Às vezes é difícil, mas a gente pede ajuda a quem? A Deus, a Jesus, o nosso mestre, aos mentores, aos protetores, ao xamã Egina Penissapan, e esse grupo enorme de índios que trabalham nessa cidade. Eles ajudam, eles são os benfeitores espirituais escolhidos por Jesus e acima por Deus, né? Então, o modo de sentir é importante ser sempre para o lado em que Emmanuel nos orienta, né? O auxílio divino nós vamos sempre ter quando a gente tem boa intenção. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Então, a gente tem que saber que nós temos ajuda constantemente, mas se você estiver se desajudando, isso aí foi o lado positivo da pandemia. Todo mundo falou que a pandemia aconteceu tanta coisa ruim, o lado positivo, vamos falar só do lado positivo, uniu as famílias, né? Tem que ter o nomezinho, não pode ficar sem, né? Qual o lado que preferimos estar, compreendendo que nossas vibrações contagiam? Você, na chuva, você está, ai, que delícia, chuva no verão, né, no Brasil? Ou você está emburrada, molhei meu cabelo, estraguei minha escova, não sei o quê. A gente tem que mudar, tá? Começa das pequenininhas coisas, aí tá mostrando uma coisinha pequenininha que começa daí. Aí você contagia, porque a força da energia positiva é contagiante, porque você vai atrair espíritos com a mesma faixa e vão te jogar para cima, entendeu? Eu vou encerrar aqui com uma história da Vânia Borges de Carvalho. Alguém conhece a história da Vânia? Então, a Vânia, o modo de sentir da Vânia foi um espetáculo. Ela estava viajando de férias, ela no meio, o marido e os 4 filhos. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, eu acho que a próxima é melhor. Sim. Era um amor, alma gêmea, né? Alma gêmea, os filhos, 4 filhos. Houve um acidente, tá? Houve um acidente. Eles estavam viajando, o carro veio na contramão, bateu, ela foi jogada para fora do carro, mas todos que estavam dentro desencarnaram, o marido e os 4 filhos, né? Então, essa situação é uma situação que a gente ficaria atordoada, ou então fora de si, ou maluca, ou ia para o Pinel, a gente nem sabe, né? Mas ela encontrou forças em Deus. A força toda dela veio de Deus. Ela deu a volta por cima, porque como muita gente estava entrevistando, fazendo notícia, ela começou, vou aproveitar isso e vou dar o meu testemunho, a minha confiança em Deus. Ela passou realmente por períodos muito difíceis, mas ela teve tanto amparo, né? Tanta ajuda, que por mais de 7 anos após a tragédia que transformou a sua vida, Vânia continuava lecionando, ela nunca deixou de lecionar, porque às vezes a pessoa se entrega. Não se pode entregar, você tem que continuar, se esforçar para manter a sua vida, né, e se ajudar, é claro, né? Isso porque nesse ano ela vai deu início à aposentadoria. Enquanto isso, ela dedica-se a ministrar palestras pela rede de apoio e perdas irreparáveis, presente em diversas regiões do Brasil e no Distrito Federal. Ela criou essa associação, se eu não me engano, ela criou essa associação e hoje está enorme, né? E ela diz o seguinte: eu tenho contato com outros pais que não se conformam com a perda de filhos e não têm motivação. Procuro acolhê-los e mostrar que também pode se reinventar, olha o modo de sentir dela, e seguir como eu consegui, afirmo. A história sobre a fatalidade e a superação de Vânia é contada por ela no livro Pérolas do Asfalto. Ela transformou a dor dela em uma lição para ela dar para os outros.
ela já recebeu notícia dos filhos por psicografia, então ela não ficou na ociosidade, ela tentou entender o que aconteceu aquilo e qual seria a missão dela depois daquilo, né? Então é uma história que eu gosto de falar, não sei se a gente tem tempo, Mari, como é que está o tempo aí? Vamos no tempo. Tá ótimo. Então, é por isso que eu vou dar um... Então, vamos lá. Os problemas devem ser transformados em alavancas para nos impulsionar para o alto, onde encontraremos com a força sublime do Cristo. Você está com um problema? Olha, resolveu dar uma volta de carro, abrir os braços. Jesus, me ajuda, que eu te amo. Vai dar certo isso, não vai, Jesus? Vai dar certo. Ou você vai cair ali e ficar esperando o quê? Você vai esperar o quê? Né? Não vai? Você tem que se ajudar. Porque senão você bloqueia também. Se você está muito pessimista, você vincula com uma equipe espiritual do mesmo nível, eles te deixam ali, fica aí mesmo, chora mesmo, né? Os espíritos obsessores, aqueles, obsessão simples, né, que a gente está estudando, que são momentâneas, são aquelas que você cria, está no estado e vem os irmãos, mas você sai do estado, eles vão embora. Então, se você permanecer ali, ele vai ficar mais difícil cada vez. Então, é melhor abrir os braços, respirar fundo, pegar um fôlego e ir para frente, não se entregar, né? Se as nossas escolhas são a de seguir os passos de Jesus, estaremos aptos a identificar as mensagens trazidas pelos nossos mentores, porque estaremos sintonizados com eles. Quando a gente pede ajuda, sinceramente, a gente eleva a nossa vibração. Eu tenho realmente desejo de mudar, essa lição está me dando uma orientação de um rumo que eu tenho que tomar. Aí você vai elevando, pedindo a Deus, vinculando com os mentores, aí vai vendo várias orientações da pátria espiritual. Então você sobe e vem lá de cima, né? A oração é uma coisa que te ajuda, né? Eu trouxe aqui para encerrar esse bem mal sofrer, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Prestem atenção. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem. Ele não falou bem-aventurados os aflitos para todo mundo que sofre, não, porque tem aquele que sofre e reclama de Deus, e reclama e faz mal para todo mundo. Eu estou sofrendo, também vou fazer com quem... Esse não é bem-aventurados os aflitos, é preciso entender. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que estão com problema e continuam a confiar em Deus. O que eu vou fazer para resolver esse problema, né? Deus, me ajuda. Faz uma prece, várias preces, pede ajuda, mas nunca reclame de Deus, porque Deus não é o culpado e você não será um bem-aventurado, não, tá? Então, esse eu trouxe para a gente prestar bem atenção. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Então, todos sofrem, todos os níveis sociais, todas as raças, todas as nações têm os sofredores, mas bem-aventurados são os que sofrem bem, né? Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, né? Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Imagine se Deus vai mandar um mentor lá, aquele lá, meu filho, eu vou te ajudar, eu vou te arranjar. Não quero. Olha, faz isso, né? Sai daí, vai respirar, liga para fulano que vai te ajudar. Não vou. Todas as orientações, não quer. Você acha que o seu mentor vai ficar ali toda hora pedindo, passar anos pedindo para você melhorar? Ele tem muita coisa para fazer. Ele sai e manda outra ali, olha, pega a mãe, né? Olha, mãe, vai lá dar uma orientação que ele não quer. Então, é preciso atenção, tá? A gente não pode se desajudar toda hora, que a gente não vai conseguir o auxílio, porque vai estar pedindo a presença dos irmãozinhos que vibram baixo. O que acontece quando a gente solicita, nesse aspecto teimoso, né? Solicita esses irmãozinhos de vibração baixa? Fecha, faz um escudo que a luz não penetra.
Então, não pode ser um perigo, gente. A gente tem que se sair dessa, senão a gente cria um escudo contra a gente, a luz não consegue entrar, né? A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta, tá? É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Isso é muito importante, tá, gente? Quando as pessoas vão sair, os que não conseguiram vão ser expurgados do planeta, vão para outro planeta, são aqueles que não quiseram ajuda, não é que Deus é mau, não, eles não quiseram a ajuda da espiritualidade, não seguiram as orientações, né? Então, concluindo, sejamos instrumentos de Deus na Terra, vivenciando os ensinamentos de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, nos ajustando com seu modo de sentir. Então, estaremos bem, estaremos felizes. É difícil? É claro que é difícil, gente. Quem é que vai conseguir seguir perfeitamente os passos do modelo mais perfeito que tem o mundo? É difícil, mas ele é o modelo. A gente pode começar a seguir assim, olha, perdoando, e aquele me fez mal, não vou pensar, Deus o ajuda, eu vou superar isso. Aconteceu uma perda, eu vou superar, porque Deus é meu amigo, Deus é meu pai, eu sou filho do herdeiro do mundo. Nós somos filhos do dono do mundo, nós somos herdeiros do mundo. Falei errado. Nós somos herdeiros do dono do mundo. Nós somos irmãos. Hoje a gente está aqui, amanhã está lá na Ucrânia. O Chico foi do Brasil, o próximo é na Israel, não é? Então, quem está lá é nosso irmão, pode ter sido até um irmão, um pai, uma mãe que esteja lá. Então, vamos orar por todos nós, por todo mundo, vamos seguir os passos de Jesus e nos esforçar para exemplificar, tá? É isso. Nosso estudo de hoje, o modo de sentir, será que eu fiz outro? Não, encerrou. Ai, não sei, tá? Bom demais. Obrigado, Jane. Nós agradecemos a Jane pelo trabalho de reunir esses slides maravilhosos, essa reflexão profunda. Uma coisa tão simples, mas que é sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar a necessidade de mantermos esse modo de sentir para cima, porque vai nos ajudar, né? Então, nós vamos agora diminuir as luzes, convidamos os nossos irmãos da internet também para buscarem um recolhimento, todos nós. E assim, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui e de mais um aprendizado. Que possamos refletir essa semana sobre o nosso pensar, sobre o nosso sentir e sobre o nosso agir. Que possamos ser luz em meio a tanta escuridão. Que a espiritualidade possa beneficiar todos que estão online com o passe, que todas as águas deixadas sejam fluidificadas para o refazimento físico, mental e espiritual. Vibremos pelo mundo, pelos hospitais, pelos asilos, pelos idosos, pelas crianças, por tantas pessoas que se encontram na escuridão, por tantas pessoas que precisam de amor, precisam de carinho. Vibremos por nós, pelas nossas famílias e pelos nossos amigos. Pedimos licença para encerrarmos com o Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós agradecemos a presença de todos.